Olá, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Espero que todos tenham tido um Natal com muita harmonia, muitas alegrias. E agora estamos de volta aqui novamente para dar continuidade à nossa incrível jornada pela essa história também fantástica, para lá de fantástica, né? Da ciência moderna. E hoje eu trago aí para vocês vamos dizer assim, até por causa dessa data, né, um personagem muito especial ligado a esses eventos aí do final do ano, que é o Sir Isaac Newton, que todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo já, pelo menos, cursou aí, né? A oitava, ao nono ano, já conhece Isaac Newton de alguma forma. Então, eu peço a vocês, né, com carinho, que não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de curtir nosso canal, gente, que é muito importante. Nosso canalzinho, ele está engatinhando, né? Está começando. Eu preciso muito do apoio de vocês. Então, quem puder também se inscreva no canal, não custa nada, é grátis, mas para nós traz um retorno muito bom. Então, por favor, não se esqueçam também de compartilhar os vídeos com as pessoas que gostam desses temas. E quem quiser, façam seus comentários, as suas perguntas, que eu vou adorar, né, poder interagir com vocês. E para começar essa nossa história com o Newton, eu trago aqui uma personagem, né, que simboliza a lenda que está ao redor do nome do Isaac Newton, que na verdade é apenas uma maçã. É uma simples maçã, né? Essa tá bem vermelhinha, linda maçã, né? Então, o que a maçã tem a ver com essa história toda, né? Do início aí, do que é a física até moderna, né? É uma lenda, né? Que o pessoal conta, mas parece que ela tem realmente um fundo de verdade. O que eu sei, né, do que a gente conseguiu pesquisando, é que era o ano de 1666, gente. Já faz bastante tempo. E o Newton era, né, um rapaz ainda bem jovem, já tem uns entre 22 e 23 anos de idade só. E ele estava, sabe aonde? Na fazenda da família dele. Onde havia um grande pomar de maçãs, de macieira, né? E ele viu uma ou mais, né, maçãs caindo ao chão, perto dele, onde ele estava. Porque o Newton, ele sempre foi, desde criancinha, um grande observador da natureza. Ele viveu, né, praticamente a infância dele toda ali, né, a adolescência também, no meio do pomar, né, no meio das plantas, dos animaizinhos, vendo todos os fenômenos da natureza, inclusive os celestes que aconteciam nos céus, né, vendo as estrelas. Naquele tempo, né, não tinha esse problema de poluição visual, era muito mais fácil a gente olhar para a lua, para as estrelas. Embora ele era inglês, ele é nascido, né, na Inglaterra, interior da Inglaterra, na cidadezinha Woolthorpe, é o nome da cidadezinha, em que Newton nasceu. E ele cresceu, então, nesse lado rural inglês, tendo contato com as macieiras, com todas as frutas ao redor, com os bichinhos. Então, vamos dizer assim, né? Ele era um garoto de fazenda. E depois, com o passar do tempo, conforme ele foi, ele teve a chance de ter algumas escolas, né, na vida dele, ele acaba chegando à Universidade de Cambridge. E ali ele aparece, surge como um aluno assim, né, muito interessado, muito inteligente, mas na verdade, gente, o que levou ele de volta à fazenda, que ele estava na universidade, né, ele volta, retorna para ficar um tempo na fazenda. Por quê, gente? Nessa fazenda ele encontra a família dele, né? E ele passa a ficar lá por mais ou menos, gente, 2 anos inteiros. 2 anos nessa fazenda. Por isso que ele teve bastante tempo, depois das coisas que ele via, dos fenômenos da natureza, ele teve um tempo bom para ele organizar as ideias dele, para fazer os estudos que ele não tinha tempo quando ele estava em Cambridge, na universidade. Na verdade, Newton foi para a fazenda porque houve uma peste, gente, uma pandemia naquela época.
nas cidades ali ao redor de Londres, na Inglaterra. E as pessoas tiveram, muitas, né, que abandonar as grandes cidades e se refugiarem nos campos, né, nas cidadezinhas bem longe de toda aquela confusão da pandemia. Porque muita gente estava morrendo, havia muitos problemas, né? A gente já passou por uma pandemia recentemente, sabe, né? Desse problema que envolvia, às vezes, realmente essas questões, né? Das pessoas estarem em certos lugares onde elas poderiam adoecer com mais facilidade por causa do agrupamento humano maior, né? Então, o Newton fica lá na fazenda, que é a fazenda que ele nasceu, né? E ele fica lá, ele volta para lá, e é lá que ele fica novamente em contato com aqueles fenômenos que estão ali, que na verdade estão em todo lugar da natureza. Nós vivemos imersos na natureza, né? Nós somos agora pessoas, vamos dizer assim, de cidades urbanas, mas isso não nos tira da natureza. Nós estamos em contato com o ar que nos cerca, com as árvores aos nossos redores, né? As plantas que crescem sempre por todo lado, os pássaros, com os outros bichinhos todos, que às vezes a gente consegue, né, ter algum contato. Então, ele teve esse tempo de, vamos dizer assim, reclusão devido a essa questão pandêmica, que ela começou em 1665 e ela terminou mesmo lá para o início de 1667. Então, ele passou praticamente 2 anos na fazenda. Aí vem a lenda da maçã, que ele vê a maçã caindo e ele lembra que ele já estava pensando nisso, né? Isso já tinha um tempinho, que ele pensava assim, porque afinal as coisas todas, elas voltam para a Terra, elas são atraídas para a Terra. Então, isso já era uma questão que muitas pessoas já haviam feito, né? E não sabiam explicar direito. Na época, eles achavam que tinha a ver com o fenômeno do magnetismo, que estava assim na moda, sabe? Entre o pessoal que estudava esses fenômenos daquela época. Eles achavam que tudo é um magnetismo, mas Newton não aceitava isso. Ele falava, deve ter uma outra força, alguma coisa que está interagindo, que faz, né, com as coisas venham, todas elas, para a Terra. E então, o que Newton faz? Ele senta lá, né, lá no quartinho dele, na fazenda, e começa, gente, a fazer cálculos. Cálculos assim, né, que outras pessoas não tinham pensado antes. E ele era um ótimo aluno de matemática. Inclusive, Newton se forma em matemática. Ele chega a dar aulas de matemática e de astronomia depois, né, quando ele sai da universidade. Ele fica depois trabalhando na universidade. E essa história que a gente vai falar daqui adiante é sobre essa história fantástica da vida, fantástica também dele, né? Porque, na verdade, Newton nasce nessa fazenda, ele teve uma família até que tinha algumas posses, né? Eles tinham um pequeno gado, eles tinham ovelhas, e não era uma família desprovida, né, de recursos, mas também ele teve problemas familiares, porque quando ele nasceu, o pai dele já havia falecido há pouco tempo, né? Meses antes dele nascer, o pai dele, que também chamava Isaac Newton, por sinal, ele falece e a mãe dele dá a luz a ele nessa fazenda e ele nasce um menino muito pequeno, muito frágil. Tanto as pessoas achavam que o pequeno Isaac não ia adiante, mas ele sobreviveu, né, gente? Sobreviveu. E ele era um grande batalhador, né? Sobreviveu sempre, né? Ali, com todas as dificuldades da época. E a mãe dele, no final, ela acaba casando novamente, só que ela deixa ele pequenininho, acho que tinha uns 2 para 3 anos, e ela vai casar com um pastor de igreja e morar numa outra cidade. E ele fica sendo criado por um bom tempo pelos avós maternos. E isso deixou, vamos dizer assim, marcas muito profundas na personalidade dele. Ele era um menino triste, um menino muito tímido, tinha medo das pessoas, né? Ele era recluso, ele não gostava muito de estar com as pessoas, porque ele não via nas pessoas, vamos dizer assim, uma ação amistosa. Ele era um menino que tinha esses traumas, né? Ele achava que a mãe dele havia abandonado ele. E, na verdade, ela realmente não foi bem um abandono, que ela deixou ele com os avós, mas ele, sabe, ele tinha a alma dele muito ferida em relação a isso. Ele
nutria, assim, depois, né, uma mágoa grande pela mãe, pelo padrasto, que ele achava que o padrasto também era culpado, né, ter tirado a mãe ali, né, do convívio dele. E isso foi um problema muito grande na vida do Newton. Tem várias histórias falando sobre isso. E a gente vê depois, quando ele cresce, né, ele vira adulto, ele continuou sendo aquela pessoa, sabe? Reclusa, tímida. E isso atrapalhou ele, assim, ele não era uma pessoa de bons relacionamentos sociais, né? Ele era uma pessoa, vamos dizer assim, que fugia dos outros, né, humanos, vamos dizer assim. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Eu peguei essa imagem do Newton que mostra, olha ele aqui, ele fazendo os trabalhos, as pesquisas dele. Sim, porque a ciência para ele, vamos dizer, era o refúgio, né, do Newton. Ele passou a ser um menino muito estudioso, que ele nem era no princípio, e ele foi se tornando, vamos dizer assim, o gênio, né, que ele, na verdade, sempre foi, né? Vamos dizer assim, ele foi desenvolvendo o que ele já tinha nessas habilidades todas, matemáticas, para astronomia, e por isso que ele foi levado à universidade, mesmo apesar de ser um menino de fazenda, né? Mas ele tinha uns parentes, ele tinha um professor dele, da escola, né? Quando ele era garoto, né? Criança, que falou, ele não é um menino de fazenda, ele tem que ir para a universidade. Eles conseguiram levar ele para estudar, né? Na Universidade de Cambridge, no Trinity College. Depois ele passou a integrar ali os alunos de Cambridge, onde ele vai se formar em astrônomo e professor de matemática. Nossa, ele amava matemática. E por isso que eu disse, lá quando ele teve esse episódio, né, na fazenda, que ele volta para casa, ele se volta somente para os estudos. Aqui nessa figura, vocês estão vendo aqui, olha, os astros, é muito simbólico, né? Vendo aqui também ele com prisma, e depois ele faz as incursões dele, né? Sobre a questão da ótica. Ele teve aqui um desempenho, né? Do desenvolvimento do que a gente chama hoje de ótica, muito importante, vendo a luneta, e ele se envolveu em vários outros estudos. Inclusive, eu vou falar depois, né? Porque é muita coisa para falar sobre Newton, era um personagem riquíssimo, ele teve uma vida, assim, muito diversificada, né? Muito, vamos dizer assim, diferente das pessoas comuns. Ele era diferente, ele era realmente um gênio, e ele sempre vai ser considerado esse gênio. Até hoje você vê pessoas na internet falando da genialidade que ele tinha, era excepcional. As pessoas hoje falam muito de Einstein. Gente, mas na verdade o Isaac Newton, você imagina a diferença. Einstein teve estudos, né? Teve professores, teve acesso a uma sabedoria que Isaac Newton não teve naquela época tanto, embora ele era estudioso também. Ele também foi influenciado, inclusive, por Galileu Galilei. Nossa, ele achava o máximo o Galileu, né, os estudos dele de astronomia, e como ele via, né, a ciência, colocando a matemática, né, a favor da ciência, fazendo os estudos tudo direitinho, programado. Gente, é assim, excepcional, né? Como o Galileu Galilei foi deixando esse legado, essa herança que Newton pegou e, vamos dizer assim, ele avançou nela, né? Inclusive, vocês devem lembrar que eu falei do nosso recente personagem, né? Que é o Johannes Kepler. Lembram das leis de Kepler? Então, Kepler também é excelente matemático, astrônomo. E ele também, o Isaac Newton, ele teve contato com os trabalhos de Kepler. E os trabalhos de Kepler também foram decisivos para muitos estudos que Isaac Newton pôde fazer depois. Então, é muito interessante, eu sempre acho isso uma coincidência, que não é coincidência, né, gente? Assim, esse ano, de 1642, foi um ano que faleceu Galilei. Então, nós não tínhamos mais o Galileu aqui no planeta Terra, né? Ele já não estava mais aqui entre os humanos. E aí vem logo depois, naquele mesmo ano, ou no ano quase seguinte, né? A gente viu a questão do calendário, e vem o Isaac Newton, que pegou vamos dizer assim, a receita básica, né, do que o do Galileu deixou, e conseguiu desenvolver, gente, ainda mais.
Olha que extraordinário. E o Newton, ele é uma figura riquíssima para a gente estudar a vida dele. E além de tudo, vamos lá ligando com as coisas que a gente já viu. O Newton não estudava só essa questão da física. Não, gente, ele foi muito além. Ele estudava teologia a fundo. Ele era um grande estudante das questões teológicas, né, da Bíblia. E ele também era, vamos dizer assim, né, que a gente sempre conheceu, né, alquimista. Gente, ele era um grande alquimista. Mas ele não ficava falando isso para todo mundo, não, né? Era algo que ele mantinha uma certa reserva, né? Porque a química moderna estava começando, havia muita confusão naquela época, né? E ele fazia os estudos alquímicos dele de maneira reservada, muito reservada. Mas ele sim, ele também era um alquimista, um grande alquimista, porque ele tentava também decifrar, ele assim como Robert Boyle, né? E tantos outros que vieram até depois, né? Aquelas confusões lá da alquimia, né? Tentar descobrir o que os alquimistas sabiam realmente sobre a transmutação da matéria. Porque o que todo químico quer, né? Na verdade, é manipular a matéria. E o Isaac Newton também estava interessado nisso. E depois nós vamos ver melhor essa face, né, misteriosa que o Newton tinha. Mas, apesar de tudo, fazer esses estudos, ele era muito reservado. Tanto, quando ele começou a estudar sobre essa força, né, que atraía as coisas para a Terra, ele começou a desenvolver o que hoje é a base da mecânica, né? Nós temos aqui que o mundo todo se move segundo as primeiras leis que Newton decifra. Porque, vamos lembrar, gente, os cientistas daquela época antiga, né? Do século XVII, século XVIII mesmo, e aí, até século XVI, eles achavam que Deus fez assim o mundo de uma maneira muito especial. E havia leis que, vamos dizer assim, tomavam conta de todo o universo, né? O universo todo, ele estava atrelado a essas leis. E que cabia aos cientistas, aos estudiosos, descobrirem quais eram esses mistérios. Porque se eles fizessem isso, eles cada vez estariam mais próximos de Deus, do Criador. Então, não, eles não estavam contra Deus, não, pelo contrário. Eles achavam que estudando os fenômenos da natureza, eles estariam, assim, no caminho, né, da divindade criadora de todas as coisas. Então, eles estariam a serviço de Deus. Isso é o que eles interpretavam. E as pessoas achavam que eles estavam contra Deus, ou não estavam confiando em Deus. Não, era o contrário. Eles achavam que eles estavam trabalhando a favor de Deus. E que a ciência ela era um instrumento de você de ter essa jornada de chegar mais perto do Criador de todas as coisas. É incrível, né, gente? É muito, muito incrível. Então, e Newton faz, né? Ele estuda, né? Começa a escrever um livro sobre o que ele tinha descoberto nessa lei aí, né, da mecânica, inclusive com a questão dos astros, né? Ou seja, essa força que atrai tudo para a Terra também é que mantém os astros girando ao redor do Sol, olha só, a Lua ao redor da Terra. Isso aí ele começou a decifrar também. E ele escreve um livro chamado aqui, bom, deixa eu botar aqui para vocês verem aqui, um instantinho. Ele faz um livro que está aqui. Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Olha aqui, olha, gente. É esse livro que ele escreve. Que esse livro, vamos dizer assim, é a base até hoje, gente, do que é a física moderna. E ele demorou muito tempo para publicar esse livro. Ele era uma pessoa, como eu falei para vocês, né, muito relutante. Ele ficava muito inseguro, ele queria que as coisas estivessem muito perfeitas. Ele era perfeccionista demais. Aí entra uma figura também conhecida, né, que é o Edmund Halley, aquele, né, do cometa Halley. Então, às vezes o pessoal pronuncia Halley, né? Então, esse
vai lá ao encontro dele, eles se tornam amigos, eles tinham uma correspondência entre eles, né? E ele que dá força para o Newton publicar esse livro. Inclusive, vamos dizer assim, ele que deu condições financeiras, ele patrocinou a publicação, o Halley, né? Ele que patrocinou a publicação desse livro. Que no final é o livro, assim, gente, chave para toda a física que nós temos hoje. Vamos dizer assim, né, gente? É o basicão, entendeu? Tá valendo até hoje. Então, imagina a confusão. Newton não queria publicar, estava se sentindo inseguro. E o Edmund Halley fala assim, não, você tem que publicar. As pessoas têm que saber do que está escrito aqui, tão importante, né? E ele acaba publicando pela insistência do Edmund Halley. Então, gente, essa é uma parte da história de Newton. Eu gostaria de dar prosseguimento a vocês, porque é uma história muito interessante. Ele é um personagem, né, muito especial. E eu achei, até pela essa data mesmo, né, que de final de ano, que tem a ver com a data de aniversário dele, e também, né, por toda essa passagem que nós estamos contando aí, desde, né, lá de trás, desde o Galileu, e nós estamos chegando aqui, olha, em Newton, que, na verdade, vamos dizer assim, deu prosseguimento ao pessoal lá de trás vinha já realizando, né? Às vezes as duras penas, como Galileu, né? Que estudou tanto e no final ficou condenado pela igreja, né? Vocês viram, né? Mas nós vamos voltar aqui, vamos falar novamente do prosseguimento, mais um pedacinho da história de Newton, que vale a pena todo mundo, né? Ter uma certa ideia. E eu peço de novo a vocês, não se esqueçam de dar o like, ajudem o canal para que esses conhecimentos, essas histórias fantásticas possam chegar para mais pessoas, principalmente as pessoas jovens, né? Que precisam muito, gente, entender que a ciência ela é feita de pessoas físicas e ela tem uma alma também, que é a alma das próprias pessoas. Ela não é impessoal, ela não sai do nada, não, ela vem de lutas, de uma jornada às vezes difícil, as pessoas tiveram que enfrentar muitos desafios para poder às vezes concluir o seu trabalho e para que chegassem até nós, né? Esses conhecimentos tão importantes que hoje fazem o que é o nosso mundo. Verdade que o nosso mundo tem muitos problemas, mas não é culpa da ciência, é culpa de como as pessoas pegam os conhecimentos e as usam. Esse é o nosso problema maior. Então, não é a ciência. É como a gente pega o conhecimento e trabalha em cima deles. Você pode pegar o conhecimento e levar ele para coisas harmônicas e boas, positivas, mas também pode colocar ele em rumos assim, não muito harmônicos e não muito positivos. Então, aí é a importância da gente desenvolver a ética, que faz parte também aí, né, do desenvolvimento da história da ciência. Mas nós retornamos, sim, em breve, e eu espero ter vocês aí de novo, continuando, me dando o prazer dessa companhia. E aproveito para desejar a todos uma ótima entrada no novo ano, que né, já está aí, já chegando, e que seja um ano principalmente de paz, de mais harmonia, de mais cooperatividade entre as pessoas, né? E que a gente possa ter realmente um tempo de mais delicadeza, de mais simpatia e de mais irmandade entre os seres humanos. Um grande abraço no coração de vocês. Fiquem na paz do Criador, de Deus, que com certeza é o Pai de tudo que nós temos aí. Olha, um abraço e hasta luego. Nos vemos em breve. Hasta luego, tchau.